Nunca havia observado antes tal fenômeno. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo em se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço ao lado de almas em desequilíbrio, na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quando me for até ali permitido observar. Quer dizer, para ele, por mais que ele tivesse visto gente sofrendo, ele nunca viu tal história igual aos ovoides. Para ele foi uma coisa lá. Irrequieto recorria ao instrutor, rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele, circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar de certo numa segunda morte? Famosa segunda morte. Por quê? O perispírito está tão destruído que ele não é nada. É um bicho. Ele morreu de novo. Quer dizer, o perispírito está... Não perdeu a forma, né? Imagine só as coisas que tem. Justamente. Então, eu fico pensando nessas pessoas que fazem só mal para os outros, como, em que condição que deve estar num lugar assim, né, que tinha assim o propósito pior da vida, que fez e desfez e refez e tal, com certeza vai perdendo a forma perispiritual, porque... Agora, quanto tempo vai ainda, né? Para isso voltar a reconstruir, Naquela palestra, acertar? 70 séculos. 700 anos. 700 anos, 7 séculos. Porque daí quer voltar mais ou menos para conseguir Os voltar que aqui, estão aqui com não, o né? perispírito inteiro, e só porque já está sofrendo pra caramba, já nasce aleijado, já nasce débil mental, já reencarna com milhões de problemas, imagine o que desceu a lenha em todo mundo. Por isso que eu falo, gente, que objetivo maravilhoso do André Luiz, que é o Carlos Chagas, né? E que Emmanuel, passar para Chico, passar essas informações. Se a gente não tivesse esses livros, como que a gente ia entender tudo isso? Por mais que você imagine, olhando essa história do jeito que é, você calcula, o lugar é tenebroso, né? Sim, acentuei, tenho acompanhado vários amigos à tarefa reencarnacionista quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam o corpo de carne. De outras vezes, raras, aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. A esses missionários distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Então, veja só, tem gente, tem espírito que vai perdendo o perispírito porque ele evolui tanto, porque o perispírito é uma matéria. O espírito é matéria, mas sei qual a essência que é, porque o perispírito é a quinta essência. Imagine o espírito, que essência que é essa? Que é uma luz só. Então, ele perde aquilo e ele evolui e vai para o plano. Passou isso na novela Viagem, no fim, quando a Diná com o outro subiram para um plano maior. Você lembra o fim da novela? Que eles estavam lá num lugar e eles foram assim numa luz e foram para um plano superior. Então foi diminuindo o perispírito, foi tão bem feito aquilo. Porque o espírito não precisa de forma. Não, o espírito é uma luz, né? Uma energia. É o perispírito que dá a forma, né? Que é a parte plástica do espírito. Então, foi assim, da mesma forma que você perde o perispírito para graus evolutivos, como perde para
negri cada vez mais, e aí perdi a forma. Gúbio sorriu e considerou: sabes, assim que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita, ele é perecível também. Sim, acrescentei reticencioso em minha sede de saber. Viste, companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele rumo a esferas sublimes, cuja grandeza por enquanto não nos é dado sondar. Eles não podem sondar, que estão lá, imagino nós, né? E observaste, irmãos, que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Então, olha só a importância do perispírito. Ele desintegra de uma certa forma para diminuir totalmente, para entrar no espermatozoide novo, para reencarnar. Outros perdem toda aquela parte para ir para a evolução, e outros perdem para ficar ali feito um bicho, amorfo, né? Porque está assim fora. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos no dever bem cumprido, enquanto que os segundos são colegas nossos que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores, mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Pela densidade da mente saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes por muitos anos, elegeram em centros de interesse fundamentais. Gente, o cara elegeu a vida em anos a fio. Por exemplo, um exemplo aqui, Hitler. Quantos anos ele ficou mandando gente para a câmara de gás e matando e querendo a raça pura? Quem ele era para querer o ariano feito a raça pura? O que não era, matava. Peraí, ele é o quê? Deus? Não é, né? Como é que está o perispírito? Não existe, né? Não tem como. Acho que deve estar um ovoide por aí, preso em algum lugar bem escondido. Segundo o Robson Pinheiro, ele está lá no centro da Terra, no NIF, no Cial, lá onde tem fogo. E tem muitos lá. Eu vi já outra coisa. Eu vi, sabe o Geraldinho? Ele falou que uma vez o Chico falou para ele que o Hitler estava numa penitenciária espiritual no lado escuro da lua. E a única pessoa que tem acesso a ele é Gandhi. Diz que Gandhi pediu para Jesus para trabalhar o espírito dele para ele poder reencarnar um dia. Então é a única pessoa que tem acesso a ele, não mais ninguém. E isso que o Chico falou para o Geraldinho. Então, mas o Robson Pinheiro tinha num dos livros dele, que a minha irmã leu, porque até a Ana Paula falou para mim essa semana, é uma trilogia que é do Robson Pinheiro, Legião. É Legião, é a Marca da Besta. São três? Tem três, eu li os livros dele. Então ela falou, num deles fala isso, então eu não sei, eu também não li os livros, né? Eu sei porque é elas que leem muito e que falaram. Até o Rogério ganhou de presente uns 3 ou 4